Peixoto. Ele nos pergunta: o que a Bíblia diz sobre ações judiciais e processos? O que a Bíblia diz sobre ações judiciais e processos? Vamos ver duas distinções. A Bíblia fala nas ações judiciais dos irmãos crentes contra irmãos crentes, e a Bíblia fala dos que não são irmãos, dos que estão fora desse convívio, dessa congregação cristã. Quanto à briga entre membros de uma congregação cristã, entre membros do cristianismo, a Bíblia manda que a gente não leve aos tribunais externos, aqueles crentes, aqueles irmãos que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos entristeceram. Ela diz assim: você, quando tiver uma questão com algum irmão seu dentro da igreja, você leve para o presbítero, leve para os diáconos, leve para dentro da igreja para eles solucionarem. Então, quanto aos processos entre cristãos, entre membros de uma igreja, quanto a processos entre pessoas que se dizem cristãos, a Bíblia diz que nós não devemos levar isso para a justiça. Nós temos de resolver isto dentro da própria igreja, dentro dos meios da igreja que nós temos para resolver. Agora, quanto à briga que nós tenhamos com pessoas que estão fora do nosso convívio congregacional, as pessoas que não são cristãs como nós somos. Então, muito embora a Bíblia não proíba da gente ir para a justiça contra essas pessoas, mas ela dá alguns nortes para nós resolvermos. Ele diz assim: se você for demandado, procura urgentemente fazer um acordo com o seu demandante, para que não venha condenação sobre você e você seja conduzido à prisão para lá pagar a sua dívida. Então a Bíblia nos aconselha a que de qualquer forma, de alguma maneira, a gente promova o acordo, faça o acordo, para que a coisa não seja levada às últimas instâncias, para que a gente não tenha, digamos assim, o dissabor de receber uma sentença contrária. Então a Bíblia diz assim: apressa-te a entrar em acordo com o seu demandante, para que você não seja surpreendido pelo meirinho te levando à prisão. É o segundo ponto que a Bíblia nos ensina. O primeiro é que não haja briga na justiça entre os irmãos, que se resolva dentro da igreja. Se essa briga, porém, é com pessoas fora da igreja, então ela nos orienta para que façamos o acordo com pressa, para que nós não levemos as coisas à última consequência. Agora vem o ensinamento maior de Deus, o ensinamento maior de Cristo, é este: se alguém te dá um tapa na cara esquerda, vire a direita para ele. Se alguém te tira uma túnica, dá também o teu paletó. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, caminhe duas. Então a Bíblia nos ordena, nos ensina que nós não sejamos objetos de demanda, não sejamos objetos de encrenca, de briga. Porque o que a Bíblia nos ensina é a paz. É a paz. E nós perdemos muitas vezes essa paz por questões financeiras, e às vezes por questões financeiras as mais ridículas. As mais ridículas. Eu já participei de inventário onde a briga entre irmãos de ódio, era por pratos, era por colheres, era por conchas, era por toalhas, era por lençóis, eram por coisas de somenos importância, que movidos por digamos assim, por um sentimento até falso, demoníaco, de amor ao pai, de amor à mãe, as pessoas não abriam mão das suas coisas. Eu já vi briga na justiça, que eu sou advogado, já vi briga na justiça por 1 metro de terra, onde as pessoas se matam. Então a lei de Deus manda que a gente seja desprendido disto. Seja desprendido disto. Se a pessoa te dá um tapa na face esquerda, não revide, dê a direita. Se você quer bater, bata aqui também, né? Se ele te roubar a túnica, dá o paletó para ele também. Se ele te obrigar a andar 1 milha, ande 2. E manda a gente amar os nossos adversários, manda a gente amar os nossos inimigos, manda a gente perdoar os nossos adversários e os nossos inimigos, e manda mais, manda que a gente ore pelos nossos adversários e pelos nossos inimigos. Esta é a posição bíblica. Isso é que Deus quer de nós. É assim que Deus quer que a gente faça. Porque aí nós vamos ver
na nossa vida, vamos analisar a nossa vida, e nós vamos ver quanta gente perde a vida por questões de porcaria, de pouca influência. O exemplo claro, típico, é agora aquele assassinato lá no restaurante em Guarujá, onde por causa de uma conta de R$7, onde um moço que tinha de pagar não abria mão de pagar os R$7, onde o dono do restaurante não abria mão de receber os R$7, e chegaram à seguinte conclusão: vamos brigar. E o dono do restaurante chegou à conclusão: vamos matar, né? E os R$7 não são nada, diante da morte daquele rapaz, diante da desgraça que se abateu sobre a vida daquele homem que fez o assassinato, sobre a família dele, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre toda a família. Então vejam que a Escritura Sagrada nos manda a gente ser condescendente. Olha, não vou brigar por causa de R$7, gente. Aí eu sempre digo uma frase que você precisa guardar: Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para carregar. Esta é a verdade. Quando você for chamado a pagar uma conta que você acha que você não deve, não brigue, não encrenque, procure argumentar, claro. Procure argumentar: olha, eu acho que eu não devo isso porque já paguei, ou acho que eu não devo isso porque a nossa combinação não foi essa, eu acho que não devo isso porque a metragem está errada. Você pode argumentar sim, mas se a pessoa do lado dela endurecer e quiser partir para a ignorância, você haja de acordo com a Bíblia. Você diga assim: olha, tem muito mais Deus para me dar do que o diabo para carregar, né? Tem muito mais Deus para me dar do que o diabo para carregar. Então você, nessas questões, você não brigue por pouco, você não brigue por coisa alguma, você faça a força de convencer as pessoas por bem, com mansidão. Se você não convencer por bem, por mansidão, não existindo outro resultado, você vai para a justiça. Por exemplo, se o seu devedor é um banco que não tem ouvido, que não ouve, que não quer ouvir, porque banco é assim, ele coloca um gerente na sua frente que é só para te tirar. Na hora que esse gerente tem de pagar, ele, como é que é? Ele não sabe, ele não viu, ele nunca escutou, ele não pode fazer nada, ele vai, eu vou escrever para a matriz. É isso que ele diz. Na hora de pagar para você o que ele deve para você, ele não te dá o pagamento nenhum. Tinha um amigo meu muito antigo que ele dizia assim: banco é uma coisa gozada, né? Eu vou lá pedir um empréstimo de R$10.000. Ele exige uma nota promissória, ele exige avalista, ele exige segurança, ele exige hipoteca, exige uma opção de coisa. Agora, na hora que eu deposito R$100.000 na conta dele, na minha conta lá, que eu dou R$100.000 para ele guardar para mim, é um caixa que eu não sei nem quem é, que bate um carimbo e faz um risco assim por cima e entrega para mim aquele título que o banqueiro não assina. Então, gente, há uma desigualdade nesse negócio, mas Deus manda a gente agir com inteligência e com mansidão. Quando você não consegue ser ouvido pelo seu adversário, aí você está autorizado a ir à justiça, e ali, dentro da justiça, sem prova falsa, sem prova errada, você buscar o seu direito. E o melhor caminho que nós temos, é a oração pelo nosso adversário. Pode crer, meu prezado Armando Peixoto, pode crer que você resolve muito processo, você resolve muita causa através da oração. Ore pelo teu adversário, ore pelo teu inimigo, ore por aquele que está dando prejuízo para você. Peça a Deus que dê meios a ele para pagar, e peça a Deus que Deus dê a ele vontade de te pagar. Ore por ele. Tem tanta gente que faz coisa errada. Quando a pessoa deve, ela sai para a vizinhança inteira falando mal daquela pessoa, tirando a chance daquela pessoa ganhar algum dinheiro, tirando a chance daquela pessoa até pagá-la. Ore por ele, abençoe ele, peça que Deus o abençoe. Senhor, aquele meu adversário não quer me pagar, Senhor. Não quer me pagar, dá a ele condições, Senhor. Dá a ele condições, dá a ele trabalho, dá a ele serviço, dá a ele riqueza para que ele possa me pagar, e dá a ele vontade que ele me pague. Sejamos inteligentes nisso aí, e é Deus que vai entrar no seu processo. Então, não podemos demandar com os irmãos, temos de ir dentro da igreja, para ali então nós demandarmos. Se nada for conseguido dentro da igreja, aí você está autorizado a ir para a justiça. Quanto àqueles que não são da justiça, não são crentes, faça todo o empenho de fazer um acordo de reconciliar. É o que manda a Bíblia. E de qualquer forma,
Se for coisa que você pode perdoar, perdoe. Pode não, você deve perdoar sempre. Perdoa. Perdoa e não entre em encrenca por causa de pouca coisa. E quando você não conseguir nada disso, você vai para a justiça sim. Mas vai para a justiça com sabedoria, com paz, com tranquilidade, com mansidão, buscando o seu direito, sem usar de artifícios errados e sem usar de provas falsas. Que Deus te abençoe, meu prezado Armando Peixoto. Vamos ao último. E volte sempre.